Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre ter uma questão do momento para ser debatida, aprofundada com professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à temática de hoje. Inúmeros conflitos e situações de violência foram retratados pela mídia neste ano. Recentemente, o mundo foi sacudido pelos ataques terroristas em Paris. 120 pessoas morreram e outras 350 ficaram feridas. São disputas que envolvem ideologia, economia e religião. Diante desses fatos, o teorema de hoje pergunta: estamos em vias de iniciar uma terceira guerra mundial? Estamos de volta. A nossa proposta, então, é discutir essa questão importante do momento, se afinal de contas estamos numa terceira guerra mundial, começou, na iminência, assim por diante. Contamos com a presença da professora Maria Carolina Gulo, professora de Economia aqui da UX. Bem-vinda, professora Carol, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Representando alunos, a academia, nós temos a Bruna Letícia de Oliveira dos Santos, que é estudante de História. Bem-vinda, Bruna, tudo bem? E o professor Roberto Radins, que é professor de História e também coordena o programa de pós-graduação em História aqui da nossa universidade. Bem-vindo, professor Roberto. Vamos a esse debate, então. Enfim, professor Roberto, estamos numa terceira guerra mundial, está para começar esses conflitos que agora iniciaram mais intensamente, sobretudo depois dos atentados em Paris. Bom, talvez seja importante pensarmos um pouco o que significa uma guerra, né? Trabalhar um pouco com esse conceito e a historicidade das guerras, né? Há uma parcela da grande mídia, da mídia internacional, rotulando essa tensão de momento como já sendo o preâmbulo de uma terceira guerra mundial, né? Mas talvez seja importante salientar que as guerras, né, elas precisam ser situadas no tempo, né? As guerras, elas têm historicidade e, portanto, elas carregam uma carga conceitual. Tá? Então, sim, eu vou ilustrar com algumas coisas simples que a gente vinha falando antes, né, para fazer com que essa explicação seja mais clara, né? Nós tivemos no curso da humanidade inúmeros momentos de guerra e guerras de características diferentes, tá? Situo, por exemplo, lá na Antiguidade, todo mundo estudou na escola as famosas guerras púnicas entre Cartago e Roma, né? No período que antecedeu o tempo presente, né? Ou a era anterior a Cristo, né? Essas guerras tinham características específicas, guerras de dominação, de conquistas comerciais, né, de enfrentamento entre duas potências rivais daquele período. Então, essas guerras são guerras do passado. Não há como a gente pensar, essas guerras poderiam acontecer de novo entre Tunis e Roma. Quer dizer, está descartado essa possibilidade, né? Um outro conflito que é bastante conhecido são as guerras de cruzadas, no período medieval, tá? Uma tentativa de uma Europa cambaleante em termos de disputas territoriais, de recuperar a chamada Terra Santa. São, no mínimo, 10 grandes enfrentamentos, 10 grandes cruzadas, tá? Entre cristãos católicos e muçulmanos, né, islâmicos, e que acaba com um resultado, né, não muito diferente nem para a Europa nem para o Estado Islâmico. Quer dizer, Estado Islâmico não, mas a realidade islâmica, né? Então são guerras religiosas, né? O século XVI experimenta outro tipo de guerra religiosa aí dentro da própria Europa, entre católicos e protestantes, né? São guerras que têm a sua historicidade, né? E aí eu dou um grande salto e só vou polemizar a questão, né? No século XX, nós vamos ter as conhecidas guerras mundiais. E o que essas guerras mundiais têm de mais característico? Primeiro, o envolvimento de todo o planeta na guerra, tá? Por conta de relações econômicas pautadas pelo imperialismo, por um tipo de globalização, enfim, que são, todas as partes do mundo vão ser impactadas pela guerra. Tá? O outro elemento que é particular das duas guerras mundiais, nós temos dois times bem configurados,
dois grandes blocos de potência, né? Tanto na primeira quanto na segunda. Na primeira, a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, do outro lado, a França, com a Entente Cordial, entendimentos com a Inglaterra e a Rússia. Quer dizer, e na segunda, nós temos essa configuração semelhante, né? Então, essas são as guerras mundiais, são as guerras do século XX, né? Ao fim da Segunda Guerra Mundial, se falava, né, de uma terceira guerra, da possibilidade de uma terceira guerra mundial, porque ainda havia uma polarização, não mais configurado nesses times, mas os Estados Unidos de um lado, a União Soviética de outro, né? E com um componente altamente destrutivo, que era a bomba atômica. Sim. Então, isso gerou um grande medo, a iminência da Terceira Guerra Mundial. Hoje, o cenário internacional é diferente. E talvez sobre isso que a gente pudesse falar, né? Perfeito. Professora Carol, eu vi o professor Radins falando, e tem um componente de fundo de religião, islamismo, cristianismo, mas sempre tem a questão econômica também, que estava lá. Hoje, o fator econômico, ele também é determinante ou tem influência na geração desses conflitos? Eu acho que nesse momento, nesse atual momento, o fator econômico, ele não é um grande motivo. Bom, aí nós teríamos que também conceituar a questão econômica, né? Se a gente pensar que o Estado Islâmico é formado por jovens que não necessariamente, que na sua maioria nasceram em países da Europa, como a França, e que talvez o motivo pelos quais eles estejam hoje formados num grupo seja a forma como eles tiveram que sair dos seus países em busca de oportunidades, de emprego, enfim, e que na Europa não foram tratados adequadamente, ou melhor, foram marginalizados naquela sociedade do ponto de vista social e econômico. Então, aí a questão econômica é um pano de fundo bem importante. Mas hoje a gente tem, eu vejo muita questão religiosa por trás disso, mas o econômico, nesse caso, seria mais secundário nesse sentido, ou seja, ele está lá atrás, né? Ele desencadeou isso lá atrás, ele está no início da história. Mas hoje nós temos um outro problema, que é os impactos dessas migrações nos países europeus. Aí sim, aí nós temos um impacto econômico bastante importante e passa a ser o grande motivo para os países da Europa fecharem suas fronteiras. A alegação principal é a questão econômica. A situação econômica da Europa hoje, ou seja, alto desemprego ainda, eles não conseguiram fazer a volta ainda da crise de 2008, né? O custo de receber esses migrantes, de receber essas migrações que fogem desses conflitos étnicos e religiosos e que vão principalmente em direção aos países que estão em melhor situação no bloco europeu, como é o caso principalmente da Alemanha. O custo de recebê-los e o custo depois de mantê-los nos seus países. Então, aí a questão econômica é a justificativa de quem recebe esse pessoal. Agora, para o conflito em si, eu acredito que a questão econômica ela é importante, mas ela é a origem lá atrás. Né? Ela não seria o ponto agora. Bruna, como você vê? Estamos essas diferenças também colocadas? Bom, acho que não estamos em uma terceira guerra mundial. Talvez estivéssemos perto lá no período de Guerra Fria, mas atualmente não. E eu percebo que a mídia desempenha uma grande função, né? Da maneira como as pessoas recebem e percebem esses conflitos. E aí, quando eu falo, é mídia de grande massa, né? Os grandes canais de comunicação. Quando se fala nesses conflitos, acho que falta a gente contextualizar um pouco, como o professor Roberto fez, e a professora, a gente precisa compreender qual é a origem desses conflitos, é que existem as questões religiosas, as questões econômicas, e muitas vezes os recortes que são feitos são muito rápidos, né? Porque é um flash, rápido, na verdade, né? Tão rápido. A informação, ela tem que ser rápida. E aí isso faz com que as pessoas pegam apenas esse recorte. E aí, então, se tem uma visão do que é bom e do que é ruim, né? Desse dualismo. Então, o Oriente é composto por terroristas e eles são maus. E aí o Ocidente é o bonzinho que está se defendendo do Oriente. Mas não, né? Existem toda essa questão de que o Ocidente já interferiu lá no Oriente, causou muitos conflitos lá, que também poderiam ser chamados de terrorismo. Aí nós vamos ter que discutir qual o conceito de terrorismo, né? O que é terrorismo e o que é terrorismo, que era terrorismo talvez no século XIX, o que foi no século XX, o que é no século XXI, para a gente conseguir entender isso.
Professor Roberto, antes o senhor contextualizava, né? Eu li um artigo esses dias que dizia que a ONU está usando termos e está tratando a questão como trataria no século passado, é isso mesmo? Na realidade, essa questão que a Bruna levanta sobre a ideia de terrorismo, o conceito em si, mereça uma reflexão um pouco mais aprofundada, né? A gente tem no mundo ocidental a tendência de olhar a partir de um prisma maniqueísta, que é essa coisa do bem e do mal. Né? Se a gente for pensar nesse tempo mais presente, né? Até meados dos anos 80, essa dicotomia ocidental de bem e de mal colocava o capitalismo como sendo o bem e o comunismo como sendo o mal. Tá? Então, toda a nossa formação, no caso da Bruna, né? Mas toda a nossa formação ela vem com essa carga muito forte, né? De ver o mundo comunista como algo satânico, coisa dessa natureza. À medida em que nós temos a desintegração da União Soviética na década de 80, ao natural, né? Determinadas forças, ocultas ou não, passaram já a identificar o próximo inimigo. Tá? Então há uma construção do inimigo da vez, que é esse inimigo que nós identificamos hoje. Né? Se a gente fizer uma enquete na rua e perguntar para as pessoas qual é o inimigo maior que a gente tem na atualidade, ele vai chamar, é o terrorista. Tá? Então, onde é que esse terrorista se constrói? Onde é que ele aparece? Né? E aí, eu vou emprestar um pouco a ideia da Bruna, quer dizer, por exemplo, nos filmes, né, a gente começa a se acostumar, a se ambientar, a ver como é que é o inimigo da vez. Então, se a gente olhar com um pouco de mais atenção, boa parte dos filmes norte-americanos que tematizam questões da violência, tá, já vão, aos poucos, formatar o que é o inimigo terrorista, que é o cara que está dentro de um avião, vários filmes, inúmeros filmes, né? Ele está dentro de um avião, ele tem um biotipo, né, já mais ligado à cultura árabe. Né? Vai construindo um estereótipo. Vai construindo, né? E a gente vai adotando isso, né, como se fosse uma verdade. Vão surgindo muitas questões, né? Recentemente vi análises que dizem assim, que a invasão do Iraque contribuiu muito para que chegássemos a esse cenário. Professor Roberto, o senhor tem a dizer sobre isso? Com certeza, né? Com certeza. Eu só queria voltar um pouco à ideia do terrorismo para dizer o seguinte: o conceito ele está sendo usado seletivamente, né? Ele só serve. Só serve numa determinada perspectiva, né? Todas as ações que são feitas, as ações militares, enfim, bombardeios, né? E o custo que isso gera não tem sido... Vidas inocentes. Vidas inocentes, quer dizer, isso não cai dentro do rótulo de terrorismo. Terrorismo é sempre cometido, né, por esses grupos que são minoritários, que não têm força militar suficiente para fazer o enfrentamento dentro de um padrão normal de guerra. Né? Certo. E a questão do Iraque, né? É preciso lembrar que depois do 11 de setembro, os Estados Unidos se impuseram à ONU, né? Inclusive desconsideraram o Conselho de Segurança para decretar guerra ao Afeganistão e depois ao Iraque nessa sequência, né? E há, evidentemente, que a partir daí uma reação, né? Uma reação que não foi uma reação patrocinada pelo Estado afegão ou pelo Estado do Saddam Hussein, o Iraque. Quer dizer, não havia condições de fazer esse enfrentamento de pé de igualdade. Então, a reação se deu através de ações, né, que a gente está chamando aqui de ações terroristas, né, que vão se espalhar pelo mundo. O Estado Islâmico, pelo que a gente percebe, né, pelas discussões, ele vem a ser uma ramificação da Al-Qaeda, né, um grupo ainda mais radical, né, e que toma corpo, toma forma, consegue se projetar, quer dizer, se constitui como uma força de resistência a essa dominação que é ocidental. Em termos de geopolítica, a União Soviética cresce, toma cena, dá a impressão que às vezes o presidente soviético disputa e quase ganha do Obama
nesse cenário? Eu acho que a União Soviética, quer dizer, a Rússia, né, na Rússia, verdade, hoje exato, né? ela tem um grande problema, que a principal atividade econômica da Rússia é a extração de petróleo, o petróleo é o seu bem maior, e o petróleo hoje não está valendo muito, né? Ele caiu bastante. Então, do ponto de vista econômico, a Rússia está prejudicada. Então, me parece que o Putin está tentando compensar isso de alguma forma, com política, né? Com uma presença maior, ou tentando se impor de uma forma mais política, porque do ponto de vista econômico, nesse momento, eles estão perdendo muito dinheiro em função do petróleo. Então, há naturalmente já uma tendência de, mesmo que não exista a Guerra Fria, e o Roberto pode me ir ao meu encontro ou de encontro a mim nessa questão, né? Mas eu acho que sempre vai existir esses resquícios entre essa disputa de poder entre americanos e russos. Acho que isso não terminou, ele ficou mais ameno, mas me parece que ainda existe essa tendência de buscar poder. E o Putin, me parece que ele está tentando, de alguma forma, se restabelecer nesse circuito, nesse sentido. Sem ser idealista e também, ao mesmo tempo, é possível um outro caminho, porque o Estado Islâmico também não pode fazer o que está fazendo, né? Eu penso que não. É ruim essa opinião, né? Por quê? Porque não dá para tentar entender esses processos todos, né, só na perspectiva econômica ou só no viés religioso, né? Há uma visão de mundo que é diferente. Se hoje, por exemplo, nós defendemos no mundo ocidental valores como a democracia, a liberdade, né? Esses conceitos, eles têm historicidade, né? Eles vão ser formatados aí no período das revoluções, do século XVIII, século XIX, e para nós esses conceitos eles têm significado. Tá? Quando o governo Bush decretou a guerra ao Iraque, ele levantou algumas bandeiras como democracia, liberdade, enfim, né? Esses conceitos são estranhos, né, por uma realidade que é distinta da nossa, porque eles não passaram por essas experiências que formataram esses conceitos. Eu sempre repito, logo depois do 11 de setembro, um mês depois, a Folha de São Paulo trouxe um analista, na realidade ele trabalha com linguística, enfim, numa universidade dos Estados Unidos, né, e ele é um especialista na cultura árabe. E ele deu uma opinião dizendo o seguinte: para a cultura árabe, né, para a cultura árabe de fato, para o conceito democracia, tu não tem correlato linguístico. Não tem uma palavra... Não tem uma palavra que substitua com o mesmo significado. Uhum. Tá? Então, eu não imagino, né, que aquilo que a gente gostaria, né, de um mundo racional, um mundo humano, né, solidário, não me parece que ele esteja no horizonte próximo. Tá? Por quê? Porque nós temos uma visão de mundo que é diferente. O que não implica dizer que a nossa visão seja correta e a outra visão seja equivocada. São visões de mundo que são distintas. Mas exatamente porque nós temos essas diferenças entre os países, entre a formação histórica deles, entre a cultura deles, entre as questões religiosas. Então vai ser muito... A gente nunca vai conseguir ter um mundo igual, todo mundo democrático, ou todo mundo vivendo o mesmo padrão americano. E essa questão das guerras, na verdade, muitas delas, os monstros foram criados em algum momento, né? Saddam Hussein foi criação dos Estados Unidos. Quer dizer, muitos conflitos foram, de alguma forma, em algum momento, sustentados, estimulados pelas nações mais desenvolvidas. Assim como hoje essas nações mais desenvolvidas estão armando os rebeldes contra o Estado Islâmico lá, que amanhã depois podem ser os grandes radicais da vez, né? Então, acho que isso é muito complexo para ser resolvido dessa forma. Eu não vejo também algo muito diferente do que está acontecendo hoje, justamente por essas diferenças culturais, né? Quem é que disse que eles querem ter a nossa vida?
Quem é que disse que eles acham que nossa forma de viver, a nossa democracia, a nossa forma de se vestir é o que é ideal para eles? Eu tive a oportunidade de conhecer uma professora que veio de lá, e ela fugiu da Síria e tudo, a família dela fugiu, está aqui em Caxias, mas ela ainda se veste e ela pretende continuar com seus hábitos de lá, né, apesar de estar no mundo ocidental. Então, quer dizer, e isso me lembra que foi um dos problemas em Paris, né? Aliás, na França como um todo. A França chegou a proibir, né, o uso do hábito, da burca pelas meninas e tal. Quer dizer, isso também acaba sendo uma forma de marginalizar essas pessoas que, de alguma forma, saíram dos seus países em busca de oportunidade. Acho que isso é muito importante. O sistema econômico ele é muito complicado e ninguém sai do seu país porque acha que tem que sair. Quando tu faz uma migração é porque tu tá em busca de alguma coisa que tu não consegue ter no teu país. Exatamente o que vai depender de cada país. E numa situação como essa de conflitos que nós estamos vivendo, sempre tem o lado que ganha, né, professor? Sempre tem os vencedores. E assim, nós temos uma indústria bélica muito poderosa no mundo. E para ela interessa conflitos dessa natureza. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer porque disso. não conseguiria se justificar o investimento em armamento se não houvesse a iminência da guerra. A iminência da guerra, claro. Bruna. Bom, a fala do Roberto me fez lembrar um pouco do contexto do pós-Segunda Guerra. Que é quando, então, as pessoas acreditavam no progresso, né? Nessa sociedade pautada no iluminismo, né, nos ideais de democracia, de liberdade, de igualdade, e aí me retomou também os atentados a Paris, porque França é o símbolo. É esse símbolo por causa da Revolução Francesa. Então é claro que fere, né, alguns desses sentimentos que moldam, né, a sociedade moderna do Ocidente. Mas aí o que nós fazemos diante disso? Quando os Estados Unidos declara guerra ao Iraque e invade o Iraque após o 11 de setembro, eles dão um aval para poder entrar lá e matar pessoas que são inocentes. E aí a gente vai retomar uma linguagem de guerra, que aí se fala em estados, não se fala mais em pessoas. Aí é o Iraque contra os Estados Unidos. Mas não, existem pessoas lá. Exatamente. E eu acho que quando a gente fala em guerra, então não seria uma guerra mundial. Essas apropriações desses discursos, aí estaria a guerra, mas não que essa guerra seja mundial. Nosso tempo terminou, o assunto certamente não, mas nos ajudou muito a entender um pouco melhor esse momento que estamos vivendo. Obrigado, professores, obrigado, Bruna, pela presença. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá.